Bem, a avaliação de sala de aula, eu vou. Até quarta-feira eu vou colocar umas questões no AVA, tá? E aí essas questões eu vou colocar ali, ó, atividade, sala de aula, segundo bimestre, tá? E aí essa atividade eu vou valorar ela como 1.000 pontos, tá? E as outras atividades, e a outra atividade eu vou fazer com relação à aula prática. Por exemplo, como a gente vai fazer alguma aula prática usando o software, tá? Que é o MD Solids, eu vou dar uma atividade para vocês desenvolverem usando o software. Claro que a gente vai brincar com o software, quer ver como é que está a desenvoltura de vocês no software. E aí depois eu vou dar um problema e vocês vão ter que resolver esse problema e publicar depois para mim. Tá? Então, 1.000 pontos vão ser de problemas, que eu vou colocar no AVA, e os outros 1.000 pontos da atividade de aula prática. Tá bom? E aí depois a prova do segundo bimestre, provavelmente a gente vai ter que acabar fazendo no mesmo expediente que a gente fez o primeiro. Porque a Tudo gente bem. só tem, a princípio, né, a liberação das aulas no dia 14 ou 15 de junho. Tá? E aí vai acabar justamente impactando todo o semestre de vocês aí, questão de exames, tudo. O que eu acho que a companhia vai acabar fazendo, tá, é deixando justamente a presencialidade para as disciplinas interativas. Entendeu? Aquelas que não tem jeito mesmo, porque a prova vem pronta, vou ter que fazer disciplina interativa. Tá? Então, eu vou começar a aula de hoje, gente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá? Então, nós vamos conversar um pouco acerca do plano de tensões, que nós sempre falamos, né, que quando nós submetimos uma barra a uma tensão, seja ela de compressão ou de tração, a gente apenas avaliava ali o seu comportamento no sentido longitudinal da barra. Mas vocês conseguem visualizar que à medida que eu vou aplicando essa tensão, seja ela de tração ou de compressão, eu vou surgir na seção transversal uma força, né? Proporcional à força que eu apliquei em longitudinal a essa barra. Então é exatamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Tensão, ou seja, o estado do plano de tensões. Então, sempre que eu exercer uma força em uma face da minha estrutura, naquele plano perpendicular à minha aplicação da força, vai surgir um plano de tensões. Claro que eu vou determinar um sentido para esse plano de tensões, e caso dê o sinal contrário, é apenas uma questão de referência. Tá? Então é exatamente isso aqui. Ó. Apesar dos problemas que envolvem mecânicas de sólidos serem tridimensionais, resolver casos no plano torna mais simples a resolução dos problemas. Isso reduzirá o número de componentes e de tensões vistas no estado de tensão. E esse é o nosso tema da aula de hoje. Então, qual é o único... Se nós fôssemos, por exemplo, estudar um corpo onde todas as tensões são iguais, onde é que esse corpo está? Ele está imerso em um fluido. Ok? Então, aonde eu consigo igualar todas as tensões em todas as faces de um dado corpo, é porque ele está imerso em fluido. Tá? Ao contrário disso, eu vou ter uma determinada face de um sólido que vai estar submetido a uma tensão maior que o plano perpendicular a esse onde a força é aplicada. Então é justamente isso aqui. Ó. Então tem-se o estado geral de tensão em um ponto determinado por 6 componentes. 3 componentes são tensões normais e 3 são tensões de cisalhamento. Aqui, ó.
Tá? Esse estado tridimensional de tensão, na prática profissional, a fim de facilitar a interpretação de problemas reais. Ou seja, eu estou simplificando o plano de tensão, como está mostrado no item B. Vou aumentar essa figurinha aqui para a gente entender, gente. Então, beleza. Ó. Se eu tenho, digamos aqui que eu tenho um sólido, e esse meu sólido aqui, ó, eu tenho a face X, eu tenho a face Y e tenho a face Z. Bom, se eu tenho uma força de tensão aplicada na face Z, vai me surgir o quê? Ó? Então aqui, ó, sigma é uma tensão de compressão, tá? Ou de tração conforme o meu sinal. Então, a essa tensão de compressão ou de tração vai me surgir no meu plano perpendicular à aplicação da força uma tensão de cisalhamento representado pela letra grega tal. Então, eu vou ter uma tensão de cisalhamento em relação na direção XZ e na direção YZ. Então, por que eu vou usar esses subíndices? Justamente verificando o X, porque é na direção X, em relação ao plano Z, e na direção Y em relação ao plano Z. Ok? Ao contrário, se a minha tensão de tração estiver sendo aplicada na direção Y, vai me surgir uma tensão de cisalhamento YZ e uma tensão de cisalhamento YXY. Essa tensão de cisalhamento YZ, ela tem o mesma intensidade da tensão de cisalhamento YZ. Ó. Tanto é que os índices são exatamente iguais. Ó. E análogo a isso, a minha tensão de cisalhamento YXY é igual à minha tensão de cisalhamento se eu tiver uma tensão de tração no plano na direção X, no plano formado pelo par tensão de cisalhamento XZ e tensão de cisalhamento XY. Ok? Então, exatamente aqui, ó. Então, se eu tenho uma tensão em X, eu vou ter uma tensão de cisalhamento XY, XY. Ô, Ok? Fabrício, Fala. a tensão de cisalhamento nada mais é do que o arrasto, o atrito. Não é um atrito, na verdade é uma resistência à peça a não se deformar. Ah, entendo, entendi. Beleza? Tu tá Uhum. tracionando na direção. Por exemplo, eu tenho uma barra. Deixa eu pegar uma caneta aqui, só um minutinho. Todo mundo visualizou a caneta aqui? Beleza? Aonde, Então, Fabrício? na minha frente aqui. É que tá a tela da simplificação dos estados trimestrais. Ah, eu vou cancelar o Dimensional. compartilhamento. Okay. Conseguiram ver aqui? Tranquilo? Ó, eu Agora tenho uma sim. caneta. Ah, beleza. A hora que eu tracionar essa caneta aqui, ó, tá? Tracionei ela. No plano, ó, no plano perpendicular à aplicação da tração. Esse plano aqui, ó, vai me surgir uma tensão de cisalhamento, ó, nessa face aqui, ó, XZ e outra tensão de cisalhamento ZX. Tá? Entendi. Então tu traciona assim e no plano perpendicular me surge duas forças, duas tensões de cisalhamento. Tá? Vamos lá.
Então, vamos lá. Então, seja o estado do plano de tensões o apresentado na imagem a seguir, teremos 3 componentes de tensão atuante no quadrangular devido a uma determinada orientação A. Essas componentes serão diferentes do elemento quadrangular e sofram mudança de direção. Então, isso também, se eu inserir, se eu tiver uma tensão, por exemplo, inclinada, eu posso ter uma tendência ao torque também. Tá, gente? Então, ó, tem um plano de tensão, e se esse meu plano de tensão está inclinado, eu vou ter uma tendência ao torque. Tá? Bom, ampliando um pouco mais a nossa teoria, que é esse material aqui, é o material que tinha na pré-aula de vocês, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos lá, alguns conceitozinhos básicos. Então, lá do início, o que é tensão? Então, o conceito de tensão se origina elementarmente da pressão. Então, por exemplo, na hidrostática que a gente viu lá, que a gente vê em física e energia, em fenômenos de transporte, o quê? Que uma força normal por unidade de preço. Então, sempre a tensão é uma força análoga à pressão, então sempre vai ser a força que vai surgir quando eu aplico uma força por unidade de área. Tá? Então, a relação da força infinitesimal aplicada sobre uma área infinitesimal é determinada tensão. Então, exatamente o que aparece aqui num corpo hipotético, né? Que a gente acaba o quê? A gente representa que a pressão que este corpo sofre é o somatório das minhas forças no centroide da minha peça. Você se lembra disso? Então, eu tenho o quê? Se a minha tensão está em relação, olha aqui, ó, a minha R de A, tem um ângulo aqui, ela vai ser uma tensão de tração. Se ela está a uma T de alfa, em relação ao meu ângulo aqui, ó, uma componente tangencial, uma componente radial, eu vou ter uma força de cisalhamento. Né? Então, sempre que eu tiver relacionado com uma força radial, eu vou estar falando em termos de tensão ou de tração ou compressão. Sempre que eu falar em questão tangencial, eu vou estar falando em forças de cisalhamento. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó. Tensões, então, normais serão tensões de tração ou compressão, e tensões tangenciais serão tensões de cisalhamento. Então, o tensor de tensões. Por que tensor? Você já não tinha ouvido falar desse termo antes? Tensor. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, tensor, lá em álgebra. Quem é que deu álgebra para vocês? Ah, o meu foi na Católica. Tu veio de aproveitamento. Tu também, né, João? Tu também veio de aproveitamento, né? O meu foi a professora Marília na Católica. Tá. Bom, então o que forma um vetor? O que me define um vetor? Direção e sentido e... Intensidade, então é módulo, direção e sentido. Isso, Então, isso. essas três propriedades, grandezas físicas, me definem um vetor. Um tensor é um vetor no espaço tridimensional. Então, na verdade, para me definir um tensor, eu preciso de 7 componentes. Como assim? Sim, eu preciso aqui, ó, da minha componente da minha face superior, da minha face lateral, da minha face lateral aqui, lá, e o centro. Como é que a gente calcula isso em matemática? Através justamente da simplificação por tensores. Nós vamos usar muito simplificação utilizando determinantes. Você se lembra disso? Que nós tínhamos o quê?
sistemas de equações, por exemplo, de 3 equações a 3 incógnitas, que nós fazíamos um determinante 3 por 3, vocês lembram disso? E aí, se eu quero usar isso na forma de vetor, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, multiplicando pelo vetor unitário, x, y, z, que me dá depois o valor do meu termo independente. Então, olha aqui, ó. Então, o estado de tensão de um ponto, ou seja, estado de tensão de um ponto, pode ser que está caracterizado do conhecimento das componentes normal e tangencial, do vetor tensão em relação aos 3 planos mutuamente. Então, 3 planos. Então, eu tenho um vetor e eu tenho 3 planos que são ortogonais entre si. Então, aqui, ó, 3 planos mutuamente ortogonais. Geralmente são empregados em direções do sistema de coordenadas de referência do corpo. Então, eu tenho um corpo de formato qualquer e eu coloco esse meu corpo em um plano tridimensional, no meu eixo tridimensional. Assim foi feito para os esforços internos solicitantes e define-se uma orientação dessas componentes em relação à porção do corpo analisado. Então, se eu estou analisando a face, olha aqui, ó. Que face eu estou analisando aqui, ó? A face Z, Y. Se eu estou analisando aqui, eu estou analisando a face X, Y. E aqui Y, Z. Ok? É que aqui ele definiu em X1, X2 e X3. Então, olha lá, ó. Então, se eu tenho uma força aplicada em XX, ou seja, estou puxando na direção X, uma força de tração, vai me surgir duas forças de tração, XE e XY. Se eu, ao contrário, estou exercendo a minha força lá em Y, aqui está errado, aqui é cisalhamento, desculpa, vai surgir força de cisalhamento em YZ e YX. Agora, se eu estou exercendo uma força de tração em ZZ, eu vou ter força de cisalhamento em ZX, ZY. Tá? Sempre o nosso vetorzinho unitário aqui. Qual era a símbolos que nós usávamos no vetor unitário? Vocês se lembram disso na álgebra lá? Qual eram os módulos dos vetores unitários? YJK. IJK. I na direção X, K na direção Y e Z na direção IJK. Desculpa. I na direção X, J na direção Y e K na direção Z. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Então, os nossos conceitos de gráfica, exatamente vai acontecer o que aqui, ó. Na minha linha principal do meu determinante, vai justamente as minhas tensões dos meus planos. Tá? Nas minhas linhas secundárias, as minhas linhas do meu plano e assim sucessivamente. Ok? Então, esse determinante aqui vai me dar qual é a tensão geral do meu corpo. E esse é o meu tensor de tensões. Por que tensor? Então, assim como um vetor me definia, era definido por 3 posições, um tensor é definido por 9 posições. Ok? Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma tensão uniaxial, é o que nós estávamos estudando até o momento, nós apenas analisaremos a tensão que o corpo sofre na direção X. No caso aqui, uma direção unidimensional ou uniaxial em X. Aí o meu determinante ficaria apenas com a minha tensão em XX. Agora, se nós estamos analisando um corpo
E este corpo sofre tensão, uma tensão de tração em X e uma tensão de tração em Y, eu vou ter duas componentes dentro do meu determinante. A tensão XX e a tensão YY. Se eu estou analisando num espaço tridimensional, vou ter na tensão XX, YY, ZZ. Então eu tenho um determinante com toda a minha linha principal completa. Tá? Muito bem. Deixa eu botar isso aqui no cantinho que não vai nos atrapalhar. Aqui não vai nos atrapalhar. Beleza. Então vamos lá. Então, as tensões normais. Em vez de usar, então, tensão XX, eu vou usar tensão X. Em vez de utilizar a tensão YY, eu vou a tensão Y. E assim, a mesma coisa com a tensão Z. Tá? Então, essas são as tensões normais. As tensões cisaliantes, ou seja, que me aparecem perpendiculares à minha aplicação da minha tensão normal, no plano YZ, eu vou usar XY e ZY. No plano XZ, eu vou usar YZ e YX. No plano XY, eu vou usar ZY e ZX. Vocês entenderam o índice aqui, ó? Sempre o índice, o primeiro índice é a direção perpendicular da força. E o segundo índice é a tensão aonde a direção cisaliante está indo. Tá bom, gente? Então, conforme o teorema de Cauchy, também é conhecido como o teorema do tetaedro, ou seja, a partir do equilíbrio de um elemento cúbico infinitesimal, tem-se que a tensão XY e a tensão YX ocorrem com os mesmos outros planos que compõem o tensor. Então, se está ocorrendo essa tensão aqui, está ocorrendo essa tensão embaixo. Ok, gente? Porque a lei de ação e reação, ó. Tá? Se eu tenho uma tensão que está aparecendo lá em cima, com o sinal da esquerda para a direita, eu vou ter uma tensão igual, em sentido contrário, abaixo. Justamente porque proporcional à minha aplicação da força de tração que está ocorrendo no sentido de cima para baixo, aqui embaixo. Tá? Deixa eu botar meu celular no mudo aqui, senão vai ficar pitando essa porcaria aqui. Olha lá, gente. Então, temos três situações sendo analisadas. Então, nós teremos as tensões normais. Tá? Então, a tensão normal eu posso ser aplicada em Y, X ou Z. No caso, estaria saindo do computador aqui do quadro. Tá? E o sinal dela, ela é positiva se for de tração e negativa se for de compressão. A essas forças de tensão normal surgirão tensões cisaliantes, representadas pelas letras gregas tau. Desculpa, sigma. O tau é a tal de tração. Tá? Então, ela é positiva se ela for vertical para cima na face direita. Ó, vertical para cima na face direita. E vertical para baixo, ela é negativa na face direita. Tá? Então, esse é o sentido que nós vamos atribuir positivo. Então, se ela é vertical, ela é positiva, desculpa, vertical
para cima na face direita, então ela vai ser também positiva na parte horizontal da esquerda para a direita. Tá, gente? Com relação ao ângulo de rotação dessa minha tensão, positiva em sentido anti-horário, igual, análogo ao momento que nós estávamos usando, tá? E negativa no sentido horário. Muito bem. Então, olha aqui, ó. O estado do plano de tensões é um ponto representado exclusivamente por três componentes que agem sobre um elemento que tem uma orientação específica num ponto. Então, se o estado de plano de tensão quer dizer o quê? O estado de plano de tensão é um ponto que é representado pelas três componentes que agem sobre o elemento cuja orientação específica num dado ponto. Então, se eu tenho uma força aplicada em um dado ponto e esse ponto está deslocado com relação ao meu centro, eu vou ter uma tendência de giro. Então, por exemplo, aqui, ó, esse meu corpo está tendo uma tendência de giro porque eu vou ter uma tensão deslocada em relação ao meu centro da peça. Então, para transformar as tensões, são necessárias duas condições. A primeira, então, é que o equilíbrio do elemento cúbico infinitesimal naquele ponto. Ou seja, então, todas as minhas forças estão em equilíbrio. As tensões normais de cisaliantes são conhecidas. 2. A transformação das componentes de tensão é diferente, pois lembre-se que a tensão leva em conta o valor e a direção, ou seja, a vetorização da minha força, além da orientação sobre a área que age sobre uma determinada componente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho então ali ó, uma barra. Tá? O estado do plano de tensões ocorre em uma placa fina e ela fica submetida às forças que atuam em um plano médio de espessura da placa. Então, nós temos diversas forças aplicadas sobre esta placa e eu pego o quê? Eu pego um infinitésimo dessa placa e faço análise dessas forças sobre a área dessa placa infinitesimal. Tá? Agora, se essa força está me ocorrendo em um eixo, o estado de plano de tensões ocorre na superfície livre, por exemplo, de um elemento estrutural ou de uma componente de uma máquina. Qualquer ponto da superfície que não esteja submetido a uma força externa. Tá? Então, aqui nós vamos ter que analisar o meu elemento finito. Então, conforme o meu estado da aplicação de F1 e F2, vocês conseguem ver aqui que eu vou ter uma diferença entre essas forças. Isso vai me dar uma tendência de torque nessa minha força aqui, nesse meu elemento aqui, tá, gente? Então, se nós cisalharmos o nosso elemento de análise lá, ó, tá, nós vamos ter o quê? Então, considerando o elemento prismático com faces perpendicular, ou seja, essas minhas faces vão ser X, Y e uma X', formado por um deslocamento angular do meu eixo Y. Então, eu vou ter ali, ó, que o meu somatório das minhas forças em X' é igual a zero. Então, qual vai ser a minha tensão? A minha força vai ser quem? A minha tensão em X' vezes minha variação de área, menos a minha tensão formada pelo ângulo θ, que é o deslocamento do meu plano. Então, olha aqui, ó, menos a minha tensão de cisalhamento,
vezes o meu elemento de área, vezes o cosseno de alfa, seno de alfa. Então, simplificando as tensões do meu plano deslocado, elas são reescritas da seguinte forma. A minha tensão no plano X, que ele vai estar aqui, Y vai estar aqui, Z vai estar deslocado aqui. Vai ser lá, ó, tensão de X mais tensão de 2 sobre 2, ou seja, é uma média das minhas tensões do plano, vezes a diferença das minhas tensões vezes o cosseno de 2 alfa, menos a minha tensão de cisalhamento vezes seno de 2 alfa. Analogamente, na direção Y, vai ser a média das tensões de tração ou de compressão sobre 2, menos a minha diferença das tensões sobre 2, cosseno de 2 alfa, 2 θ, perdão, menos a minha tensão de cisalhamento na direção XY, 2 seno de 2 θ. E a minha tensão de cisalhamento no plano deslocado vai ser a diferença de quem? Das minhas tensões de tração em X e Y, sobre 2, seno de 2 θ, mais a tensão de cisalhamento, cosseno de 2 alfa. Então, essas são as equações gerais. Tá? Isso aqui. Fala. Só dá uma retornada no slide, por favor. Nesse? Ali na tensão de cisalhamento ali, aquele é sigma, né? Essa letra. Ô, diabo. Aqui é θ e aqui é sigma. Tá. Tensão normal. Tensão normal. Aquele θ ali, ó, que tá ali, ó, x e menos y ali. Não, no θ não, no sigma. É sigma, né? Isso. Ali no x menos y sobre 2. Ah. Ali. Tá, aquelas duas ali, esses dois, não, antes, um pouquinho antes. Aqui, tá. Não, é na última expressão. Tá. Aqui? Tá. Só que no primeiro termo dessa expressão aí. Tá. Aqui. Aí, isso, é. Ali, o que está em cima ali dessa fração é correspondente às equações de cima, não é? Sim, na verdade ele pegou cada uma e destrinchou elas e fez por identidade trigonométrica. Tá simplificado aqui, tá, João? Tá, não, mas ali, ó, dessas três equações aí, ó, tu tá vendo que tem um x' e y'? Sim. Tá ali, não seria em cima da de cisalhamento ali embaixo? Não, porque essa aqui leva em conta os momentos, tá? Que não tá aqui em cima. Tá? Essa equação aqui refere-se a essa aqui, e essa aqui se refere a essa aqui. A de momento a gente vai chegar nessa aqui. Tá? Tá, e nessa aí eu uso mesmo o x, não o x. Isso. Tudo que tá simplificadinho ali, bonitinho. Tá? É que isso aqui dá uma trabalheira para fazer essas identidades trigonométricas, eu botei simplificado, senão vocês vão enlouquecer. Não, tranquilo, Tá? só queria saber de onde saía aquele termo. É que aqui são as três equações nossas de equilíbrio, né? Tá. F de x, F de y e a multiplicação ao momento. Tá? Então, olha ali, as equações gerais vão ficar assim, ó. Então, as tensões de tração no plano x', tensão de tração no plano y', tá? E as equações. Olha que essa equação eu posso usar tanto essa quanto essa aqui, ó. Simplesmente que eu vou mudar o meu sinal aqui, ó. Sim. Tá? Deixa eu molhar a goela. Essas transformações, na verdade, são todas preparações para a gente começar a ver isso no ciclo de Mohr. Que também dá para fazer no MD Solids, tá?
Então, vamos lá. Então, as tensões principais, então lá, ó. Então, as tensões normais principais, então a tensão 1, 2, ó, tá? Eu relaciono minhas tensões médias e faço mais ou menos o meu plano de tensões. Isso aqui eu tirando as relações trigonométricas, tá? Então, ele é válido quando a tensão 1 é maior ou igual à tensão 2 e se a soma das tensões é invariavelmente iguais entre si. Então, sigma 1 mais sigma 2 é igual a x1 mais sigma y igual a sigma' sigma 2. Tá? E sempre quando, lembrar o quê? Que o θ2 aqui, ó, vai ser quem? θ1 mais 90. Tá? Sempre que a gente vai fazer o giro dos planos de tensões. Então, as tensões de cisalhamento máximo e mínimo, ou seja, é quando um corpo vai chegar no máximo da tensão associada. Tá? Então, a tensão associada vai ser sempre uma média das tensões nos planos. Eu vou sempre obter a tangente do ângulo formado por uma relação de tensão normal dividido por duas vezes a tensão de cisalhamento. Isso, da onde é que tira isso aqui? Pitágoras, né, gente? Isso aqui é Pitágoras puro. Tá? Então, se a gente colocar esse nosso cubo numa visão tridimensional, então, a tração pura, ou seja, se eu estou, ou a compressão pura, eu estou analisando um movimento unidimensional. Se eu estou analisando uma questão de cisalhamento puro, eu vou ter só essas forças aplicadas aqui. Agora, se eu estou analisando tração e cisalhamento, eu tenho esta análise aqui. Agora, se eu tenho uma compressão hidrostática, é análogo a mergulhar um corpo em um fluido. Tá? O círculo de Mohr. Então, o círculo de Mohr é, na verdade, é a gente brincar, né, com essas nossas tensões e fazer fazer um ângulo trigonométrico perfeito das nossas tensões. Tá? Qual vai ser a tensão máxima? Vai ser o ponto onde eu vou ter a tensão máxima no corpo. E a tensão mínima vai ser onde eu vou ter a tensão mínima no corpo. Tá? Então, o significado físico do ciclo de Mohr para a tensão plana estabelecido pode ser aplicado como uma simples consideração geométrica. São os valores críticos estimados graficamente ou calculados. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Ó. Então, exemplo de ciclo de Mohr em carga concentrada, ou carga axial. E o ciclo de Mohr definido em eixos. Tá? Deixa eu pegar uma coisinha aqui, só um pouquinho. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Ó. Vamos abrir o MD Solids. Ó, ciclo de Mohr aqui. Vamos brincar com uma barrinha. Uma barra biapoiada. Vamos estabelecer aqui. Eu quero que vocês anotem esses valores que nós obtermos de tensão para a gente depois jogar lá no ciclo de Mohr, tá? Vamos fazer uma barra de 10 metros. E vamos colocar os nossos apoios a 1 e a 9 metros.
Beleza? Temos ali, temos uma barra, então. Vínculo do primeiro gênero, vínculo do segundo gênero, ok? Estão olhando todo mundo? Tranquilo? Então, tá. Sim. Tá. Vamos então fazer uma carguinha distribuída nela. Ela vai de 0 a 10. Tá? Vamos botar aqui, vou fazer um problema bem redondinho para a gente ficar com um gráfico bem limpinho, tá? Depois a gente começa a variar um pouquinho. Vamos colocar aqui, ela quer ter uma variação de 3 newtons por metro, tá? Beleza. Olha lá, ó. Ela já colocou a carga distribuída e já me fez aqui, ó. Que nós vimos na passada, ó. Já fez o esforço cortante e o momento fletor. Tá? Então, para essa minha carga distribuída, vamos ver os valorizinhos aqui, ó. Qual é o esforço cortante? Detalhes do diagrama. Quanto é que essa forcinha aqui, gente? Quanto é que foi essa reação do apoio aqui? Vocês conseguem ver aqui? Sei, 9. Ela saiu de menos 3 e foi a 12, né? Isso. Essa relação de apoio aqui é 15. Né? Então, a minha reação do apoio em A aqui é 15. Quanto é que a minha reação do apoio em B aqui? Também é 15, ó. 15. Tá correto? Tá correto, porque olha lá, ó. Se eu fosse representar a minha carga distribuída, eu tenho uma carga no meu centro aqui de quanto? De 30, né? Eu tenho 3 newtons por metro, eu tenho uma barra de 10 metros, então eu tenho 30 newtons. Eu tenho duas carguinhas, beleza, do apoio ali, beleza. Tá? Então tá ali, olha ali, ó. Consigo ver aqui, ó. Então eu tenho que o meu momento, tá me dando até as equações do meu momento aqui, ó. Bom? Ó, essa aqui é a equação do meu esforço cortante. E essa é a minha equação do meu momento fletório. Bom? Ó, essa aqui, ó, se a gente clicar em cima da reação aqui, ó, ela me dá o valor da reação, olha lá. Ó. Se eu clicar aqui, ó, tá? Tranquilo? Beleza. Se nós colocarmos, por exemplo, eu quero colocar uma carga. Eu vou colocar uma carga de 10 newtons a 4 metros. Opa, Fez ao contrário. fiz ao contrário. Então, de 10, assim, 4 metros. 4 newtons em 10 metros. Vou botar aqui localização de 4 metros. 3 newtons. Putz, mexi, fiz cacaca. Fiz cacaca. Aqui, aqui, tá. Magnitude, vou botar 4 metros e 10 newtons. Pronto. Beleza. Essa força aqui eu quero. Cacete. Quero. Acho que é no P1 ali, né? Clicar em cima. Cancelar. Clique e bota zerado.
Essa aqui, agora sim. Coordenada que... Não, não é essa. Essa aí é a primeira. Outra puta que pariu. Essa aí. Essa aqui. Essa aqui é a carga geral. Tá, foi. Tá. Essa aqui. Tem que deletar. Não, não. Essa Volta e deleta. aqui. 4. Essa aqui eu vou botar deletar. Pronto. Aí essa aqui, vamos mudar ela lá. Em 4 metros. Pronto. Já mudou totalmente o nosso diagrama. Né? Sim. Bem, olha lá. E se eu colocar, por exemplo, um torque ali, ó. Tem uma peça lá que está me ocasionando um torque. Vou botar esse torque a 6 metros e uma magnitude de 15. Então, como muda, né? Então, eu quero que vocês comecem a brincar com essas coisinhas aqui para a gente começar a dominar o software. Eu botei o link para fazer download, né? No site, senão põe de novo. Acho que tinha. Acho que Ficou tem umas lá. 2 ou 3 aulas atrás, né? Bom. Então eu posso mexer também tanto na... Olha como é que ficou já a diferença do nosso momento ali. Ó. Fazer as equações de momento. Tá? Bom. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Bom, o ciclo de Moore. Tá? O ciclo de Moore, então, ele justamente nos desenha, a gente calcula lá a nossa tensão, e digamos que nós estamos auferindo a minha barra uma tração de 10, ok? Na direção X, e vamos computar. Ó. Então, simplesmente eu tenho que a minha tensão máxima na direção X é 10. A tensão máxima, tensão mínima. Ok. Mas eu posso também o quê? Botar uma tensão de 5. Então já teve uma alteração aqui. E posso também colocar qual é o coeficiente da face. Viu? Então eu já começo a brincar com as minhas componentes. Tá? Se eu mudar para compressão, me muda totalmente o meu ciclo. Tá? O que eu vou fazer na aula que vem com vocês? Nós vamos pegar uma barra, tá? Vamos calcular as reações dos apoios e os esforços cortantes num MD Solids. Tá? Vamos calcular depois no F2 a tensão que essa barra vai estar sofrendo e vamos jogar aqui para poder ver o ciclo de Moore. Então nós vamos o quê? Então por isso que eu quero que vocês ao longo da semana agora brinquem um pouquinho, façam uma série de simulações colocando valores nas barras para verificar as equações. Tá? Aí a aula que vem nós fazemos exatamente a mesma coisa brincando de que forma? Fazendo uma simulação de tensão
na barra, como se ela fosse uma barra infinitesimal. Depois, no F2, nós vamos colocar a ascensão da barra, nós vamos colocar o tipo de material da barra, tá? E nós podemos até brincar com o coeficiente de Poisson. Claro, você se lembra o que é o coeficiente de Poisson que nós vimos na aula anterior? Que ela é uma variação, tá, da variação da espessura quando uma barra sofre uma tração ou uma compressão. Tá? Que a gente pode determinar isso praticamente na aula prática lá na máquina de saída de tração. Depois a gente foi para cá e vamos jogar como é que foi esses carregamentos no nosso plano de tensões. Então nós vamos ter exatamente esse tipo de carregamento aqui. E nós podemos até brincar o quê? Como que o vínculo numa estrutura pode também influir no plano de tensões. Tá bom, gente? Então até amanhã eu estou colocando, amanhã ou quarta-feira eu estou botando esses exercícios na avaliada, mas comecem a brincar justamente com essas questões. Nós vamos na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Perfeito. Então, um bom início de semana, bom estudo. Tá, até quarta então. Até quarta. Perfeito.